apenas pela nota boa que vocês tiraram, e, não preciso mais nota para o final, não vou ler, né? Vocês não estão estudando para mim, vocês estão estudando para a formação de vocês. Ontem nós tínhamos uma disciplina, eu e o professor Gabriel, nós recebemos um ex-aluno nosso, que está de gerente de expansão da Cressol de Santo Cristo. Ele está morando em Teutônia, porque eles estão levando a cooperativa dele para aquela região ali do estado. Ele estava comentando conosco, eu gostei muito de ouvir ele falar sobre temas de finanças, sobre temas de gestão de pessoas, assim, olha que bom, né, que a faculdade ajuda o indivíduo a crescer profissionalmente. Então, isso que eu quero lembrar para vocês, não é para mim que vocês estão estudando. Vocês não vão ler aquele material, estudar aquilo lá, para que eu fique feliz com a nota de vocês. Eu daqui a 6 meses passo por vocês na rua, vou errar o nome, vou dizer que a Bia faz agronomia e mora em Frederico, porque vocês veem, se presencialmente já é difícil, né? Então, imagina a distância. Então, eu vou lembrar com carinho de vocês, mas também não vou ter a importância para mim, a nota do que tem para vocês o conhecimento, tá? Então, nisso, eu já faço até uma introdução para aqueles 2 subsistemas que eu vou passar muito rapidamente com vocês hoje. Nossa intenção aqui é bater um papinho, ver como é que vocês estão, e dizer que vocês continuem estudando assim, que vai estar tudo legal para vocês concluírem o semestre nessa disciplina. Então, um dos temas, na sequência que nós temos, tem exatamente a ver com isso que vocês estão fazendo aqui. Nós ainda chamamos o subsistema que vamos abordar hoje de treinamento. Eu acho que é um nome, né, Kátia, mais histórico do que propriamente um nome que tem a ver com a realidade hoje. Hoje nós podemos falar muito mais em educação para o trabalho, ou educação profissional no mundo do trabalho, do que propriamente treinamento, né? Mas então aí eu já começo a entrar no tema, já fazendo até uma readequação, vamos dizer assim, histórica ou contextual na questão do treinamento. Talvez, o que é treinar, então? Treinar vem daquela ideia da época do Taylor, a Bia que faz administração, o Fábio também já ouviu falar nisso, a Kátia também, né? Se a Stephanie, que faz engenharia ambiental, não lembra um pouquinho, lá naquele filme dos Tempos e Movimentos, o surgimento da administração científica, nós, os pensadores da época, o Taylor, o Fayol, aqueles que organizaram o primeiro, vamos dizer assim, métodos produtivos, eles acreditavam que tu podia ensinar muito fortemente o indivíduo a fazer uma tarefa, treinar ele para executar uma atividade, e ela iria ficar muito bem feita. Ele não estava errado, porque naquela época, naquele momento histórico do Taylor, o grande problema nas empresas era justamente a produção. Então, a produção ela não tinha qualidade suficiente para atender, não se tinha produtividade, não se produziam peças com rapidez, não se produziam com qualidade, não se atendia a demanda no mercado. Existia muito mais demanda do que oferta. Então, por isso que as pessoas pagavam caro, compravam produtos de má qualidade, e o Taylor revoluciona isso treinando as pessoas. Uma dos princípios taylorianos é justamente isso. Pega a pessoa, pica as tarefas, isso tu deve ter visto lá em TGA, né, Bia? Não sei se tu lembra disso, não sei se como é que se chama aí o curso em Palmeira, lá em Introdução à Administração, ou Teoria das Organizações, lá em TGA, como nós chamávamos na minha época da faculdade, Teoria Geral da Administração, tu pegava o processo produtivo e picava ele em partes. Querem um exemplo disso, bem prático, que existe até hoje? Que bom, continua sendo TGA. Tá bom. Aqui no nosso curso, né, Fábio, é Teoria das Organizações, né? Nós já temos um nome mais moderninho um pouquinho. Pois é. Isso não morreu. Isso ainda existe. Se vocês olharem para uma corrida de Fórmula 1, olhem como que aquela equipe troca pneu. Como é que eles conseguem, hein, Kátia? Já furou o pneu do teu carro? Quanto tempo a gente demora para trocar um pneu, né? Tira a mala, acha o pneu, vai ali uns 20 minutos, sabe, e a gente se suja tudo, e senta no chão, e na beirada da estrada, e pragueja Deus todo mundo, né, e que merda, essa porcaria foi furar, então, os caras trocam o pneu em 8 segundos, em 7 segundos,
eu estou até desatualizado do tempo, mas era mais ou menos isso. Como é que os caras conseguem fazer isso? Eles têm uma super especialização. Você já deve ter notado que eles têm uma pessoa que fica segurando a pessoa que está trocando o pneu para puxar ele de cima do carro quando o pneu está pronto para ele não ser atropelado pela roda. Então, há uma super especialização, há um super preparo do carro para que ele tenha apenas um parafuso, a máquina já fica com o parafuso no lugar. Então, o Taylor não morreu. Quando vocês forem no McDonald's, vocês vão ver um processo de produção em série muito ali. Vocês vão jantar no McDonald's, é um lugar mais fácil de vocês verem o Taylor vivo, é ir quando vão comprar o hambúrguer do McDonald's ali, olhem para a cozinha e vejam lá o Taylor vivinho lá dentro. Todos eles fazem a mesma tarefa, a tarefa é cronometrada, eles têm até a quantidade de sal que eles têm que colocar na batata, com um dispenserzinho que ele vira automaticamente a quantidade de sal. O sal tem um custo insignificante na produção, mas eles não desperdiçam nem o sal quando eles colocam, tem um medidor para isso. Então, o Taylor, ele continua vivo. Estou lembrando isso de vocês, para vocês verem que essa filosofia da otimização da produção que criou o termo treinar. Porque tu não faz a pessoa pensar em cima da tarefa, mas tu faz a pessoa executar aquela tarefa exaustivamente com o menos, como é que a gente diz assim, com a menor amplitude de tarefa possível. Quanto menos coisa ele tiver para fazer, mais rápido ele vai fazer. Então, ele vai apertar apenas um parafuso. E aí vocês lembram do tempos e movimentos. Aí que veio o conceito de treinamento. A questão é que isso tudo ainda é muito útil, ainda a indústria ainda precisa muitas vezes se debruçar sobre isso para melhorar a sua produtividade. Eu lembro de uma construtora em São Paulo que criou, ela era chamada de McDonald's da construção civil, né? Porque ela começou a olhar para os seus processos produtivos, ela descobriu, por exemplo, que ela não precisava colocar, se vocês forem em obras hoje, vocês vão ver, muitas das obras, os tijolos já não tem mais cimento neste lado aqui, eles só tem em cima, só colocam em cima, então tu vê, eles encostam o tijolo um no outro e só colocam o tijolinho em cima, porque aqui tu economiza o cimento, isso foi um estudo que foi feito, ele não tem, aqui esse cimento aqui não tem utilidade nenhuma, a não ser botar cimento fora, né? E essa construtora, por exemplo, ela planejou a construção do prédio e ela foi lá, eu vou fazer uma parede com tantos metros de altura, ela alinhou a parede de acordo com o número de pedras de azulejo. Quando tu vai construir uma casa, a coisa mais comum, olhem para a casa de vocês, provavelmente lá em cima ou embaixo tem sobra de azulejo, né? Cortou aquela pedra no meio e botou pedra fora. A construtora olhou para o processo todo e tentou diminuir o máximo o desperdício, construiu uma parede que fosse exatamente o tamanho da pedra, porque não precisou cortar, não precisou botar fora a pedra, não precisou fazer nada. Só que tu tem que treinar as pessoas para fazer isso aí. Então, o conceito de treinamento, principalmente no operacional da indústria, ele ainda existe. Mas o que é o conceito moderno de treinamento hoje? É preparar a força de trabalho para executar a tarefa a qual a organização está necessitando. Ou melhor ainda, no conceito até mais evoluído, é preparar a força de trabalho para conseguir atender às exigências da organização. Conseguir dar a resposta que se espera daquela pessoa. Por que nós temos que nos preocupar com isso? Aí entrando ainda mais no conceito de treinamento, que vocês têm tudo lá explicando no material que eu dei para vocês. Primeira coisa, né? Nós não temos no mercado um profissional pronto. Nós vamos ter que treiná-lo de alguma coisa, em alguma coisa. Quando eu digo treinar agora aqui, é educá-lo, educar-nos, tanto a organização quanto ele, tá? Mas eu vou continuar usando o termo treinar, porque é o termo que está na literatura, na nossa literatura da administração. Os educadores certamente questionam esse termo, e com razão, né, Kátia? Lá no teu PEG, isso já extrapolou um processo de treinamento. O processo de educação é um processo de transformação. E a gente vê muito a necessidade de transformação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de como que nós podemos atacar como educação, que não é treinamento. Eu tenho um hotel, o hotel recebe hóspedes dos mais diversos públicos, chega um casal gay no meu hotel e o atendente faz uma piadinha, ou ele não está preparado para dizer, vocês não querem um quarto com cama separada? Ou vocês certamente vão dormir em cama separada? Ou vem uma mãe
um casal branco com uma criança negra adotada, né? E aí a pessoa diz, sai daí, não vem incomodar os hóspedes que ele está pedindo aqui, né? Eu estou relatando casos que já aconteceram em alguns hotéis. Ou então o caso do Carrefour, vamos trazer mais próximo até da nossa realidade, o caso dos seguranças do Carrefour que mataram o cara, os casos do segurança do Carrefour, alguns 2 anos atrás, que matou o cachorro, o Bud, né? Então, aí nós vamos partir para um processo de educação também. Eu vou ajudar o indivíduo a desempenhar a tarefa, ele tem que saber preencher a ficha de recepção de hóspede, ele tem que saber colocar, estender a cama, ele tem que ter a cordialidade para receber a pessoa no elevador, ele tem que ter a sensibilidade de se colocar, eu tenho pavor de chegar nos lugares em que tu é solenemente ignorado, tu chega, a pessoa está ali fazendo uma atividade, ela pode simplesmente olhar para ti e dizer assim, como é que vai o senhor? Que bom que o senhor veio. 2 minutinhos eu já lhe atendo. Tu espera 10 minutos e não reclama. Agora, se ela continua com a cabeça baixa, quer falar, Fábio? A simpatia, né? Exatamente. Então, isso eu tenho. O treinamento abrange desde eu ajudá-lo a desempenhar as tarefas, até educá-lo, até fazer com que ele mude de comportamento. E por que eu vou precisar que as pessoas possam mudar de comportamento? Por várias coisas que acontecem no ambiente empresarial. Uma delas, eu não encontro um profissional pronto no mercado. Que tipo de coisa que vai faltar? Muitas vezes ele não conhece os processos da empresa, ele não conhece o sistema que a empresa usa, ele não conhece o produto, eu contrato um vendedor, ele era vendedor da Nissan, eu trago ele para trabalhar na Volkswagen. Ele vai ter que conhecer o produto. Carro é carro, não. Se carro é carro, então o cliente chega na Nissan e ele diz, não, vai lá, compra na Volkswagen, carro é tudo igual. Eu tenho que tentar encontrar um diferencial nesse produto, né, para mostrar para o cliente. Eu não vou encontrá-lo pronto no mercado. Eu posso contratar um cara que trabalhava numa concessionária Volkswagen em Porto Alegre, trazê-lo para Santa Maria, aí vocês lembram do processo de ambientação que nós conversamos antes. Eu posso precisar colocar esse cara dentro da filosofia organizacional. Olha, nós aqui valorizamos chegar no horário, o uso do uniforme, tu tem que te barbear, aqui a gente chama chefe de senhor, né? Ou então, não, olha, tu não te preocupa muito com as formalidades, o pessoal aqui é uma empresa com uma cultura mais descontraída, todo mundo aqui é gurizada, nós somos da área de TI, a gente é mais nerd mesmo, mas tem coisas aqui que são mais importantes do que chamar chefe de senhora, que é cumprir o prazo, como dizem os paulistas, é performar. Tu tem que dar a performance que a empresa precisa. Isso tu vai ter que treinar no sentido de preparar a pessoa para aquele exercício do cargo. Uma outra coisa é que o cara pode estar lá há 300 anos, ele conhece muita filosofia da empresa, ele é extremamente adaptado àquilo, o produto que ele vende, ele conhece, o produto que ele fabrica, ele conhece, mas o ambiente de negócios em que a empresa está inserida muda, né? E aí, a empresa vai ter que se adaptar para alguma exigência tecnológica, para alguma exigência cultural, como eu falei para vocês do casal gay que chegou no hotel, ele vai ter que se preparar para alguma imposição econômica, política que está surgindo, né? Vamos imaginar, nós estamos vivendo hoje, eu estava comentando com vocês, hoje os Estados Unidos estão vivendo, eu acredito que um dos dias mais emblemáticos da sua democracia, um dos dias mais simbólicos, assim. A gente espera ver isso no Brasil, em 1964, os milicos tomar conta, tu ir lá e o Congresso ser invadido, tu nunca vai imaginar que nos Estados Unidos da América vai ter um grupo de pessoas que vai invadir uma reunião do Congresso para não se eleger um presidente da República, para não se certificar a eleição de um presidente, né? Então, que mundo nós vivemos hoje? Nós vivemos num mundo polarizado. Eu sou extremamente contra Bolsonaro, para mim o Bolsonaro é um mito, eu acho que o Trump faz bem, eu acho que o Trump é um horror, é um mundo muito globalizado. Polarizado, desculpe. Como nós vamos, então, preparar o nosso funcionário para que ele consiga crescer conjuntamente? Um dos próximos temas que vocês vão estudar é trabalho em equipe. Eu trabalho em equipe maravilhosamente bem, desde que os caras tenham votado no Haddad. Se me bota a Bozo aqui no meio, já não trabalho. Vejam, é uma dificuldade que as empresas estão vivendo. A polarização política, social, econômica,
que nós estamos vivendo no mundo hoje acaba refletindo o dia a dia de negócio da organização. Então, com base nisso, nós vamos encontrar necessidades de treinamento. São mudanças tecnológicas, mudanças ambientais, mudanças das aspirações sociais do lugar onde a empresa está inserida, inserção de outra coisa, que pode detonar, uma coisa muito simples, que pode detonar a necessidade de treinamento. Eu tenho lá uma ficha de avaliação do produto, a Renner, né? Vocês vão na Renner comprar lá, tem aquele painel lá na saída da Renner que vocês botam lá satisfeito e insatisfeito. Se começa, aquilo ali é um instrumento que eu não considero muito, assim, muito prático, porque ele não diz no que tu tá satisfeito, no que tu tá insatisfeito. Tu nunca é completamente satisfeito com uma coisa e completamente satisfeito com tudo, né? Eu posso chegar lá e dizer o seguinte, eu achei limpo, eu achei organizado, é cordial, o preço é justo, mas não tem a mercadoria que eu procuro. Eu uso Extra G e nunca acho dessa loja. Então, eu acho que aquele como se diz, instrumento de coleta de dados lá, ele não está correto, tá? Mas, aquilo lá pode denotar necessidade de treinamento. Tu começa a receber reclamações. Olha, esse setor aqui está sempre... tem reclamação de falta de atendimento, a pessoa não tem cordialidade. Eu acho que quem é meu aluno sabe do meu ranço com caixa de supermercado, né? Que eu agora até tenho tido algumas experiências muito boas. Eu tive um aluno que era gerente do Peruso. Eu contei esse caso em sala de aula um dia e eu vi que ele foi se acocando na cadeira, ficando vermelho, depois disse, que é, tia? Que eu sou gerente do Peruso. Então, aquela é tu chegar no caixa, né, e a moça sentada na cadeira como se estivesse numa rede, deitada na praia, e aí tu já chega te acocando, né, de vergonha, sei lá, se a pessoa fica quietinha, não vai, como se diz, mexer com os marimbondos, né, e perguntei gentilmente para ela, está aberto o caixa? E ela parece, né? Assim, olha, do jeito que tu tá sentada atendendo o cliente, não parece, não. Acho que tu está de férias e veio curtir o ar-condicionado do supermercado, né? E aí tu fica com pena da pessoa em dizer... Mas eu falei educadamente, eu sou um tipo de consumidor bem chatinho, mas a gente se pergunta, quem é o culpado disso? O culpado é a empresa que coloca as pessoas naquela função e não explica para ela como tratar o cliente. E aí, isso, claro, eu dou um exemplo negativo, né? Depois a gente começa a observar e ver vários outros. Esses dias eu fui no supermercado, na época antes da pandemia, aqui na Rede Vivo, da antiga rodoviária, aqui na Medianeira, ali é Medianeira já, não me lembro, acho que é. E... Só um minutinho aqui, tá? E aí tinha um senhor, que devia ser, assim, a grande diversão diária dele, era ir no supermercado, 2 vezes por dia, e ele com um bife na mão, né? Quando ele foi passar um bife, ele foi passar no caixa, a moça olhou para ele e disse assim, o bife do gatinho, né? Ou seja, a moça já conhecia ele, sabia que ele estava indo no mercado comprar um bife para dar para o gatinho dele. Olha que legal, né? A pessoa já conhecia o cliente, deu uma risadinha com ele, seu gatinho vai comer bem o bife hoje, né? Deu aquela brincadinha com ele, assim. Claro que a pessoa podia ser mais espontânea, claro que a pessoa podia ser mais comunicativa, claro que a pessoa podia conhecer já o caso daquilo ali, mas estas posturas, o que eu espero do funcionário, o que eu quero como que ele se comporte, eu vou precisar desenvolver processos de treinamento. Então, eu vou ter treinamentos que são ligados à minha atividade distinta relacionada à tarefa, e eu vou ter treinamentos que vão estar ligados a realidades atitudinais do funcionário, ao comportamento do funcionário. Então, eu posso desenvolver um processo educativo na minha empresa, onde eu vou trabalhar com o prático,
vou trabalhar com a função direta dele, vou trabalhar com aquilo que ele exerce, exatamente exerce, né? Mas também vou trabalhar com questões atitudinais, com questões comportamentais, para ele aprender a trabalhar em equipe, para ele aprender a lidar com pessoas, para ele aprender a lidar com diversidades, né? Eu não sei se tu tem algum caso que tu queira relatar para nós aí, Kátia, lá na tua empresa, vocês passam por treinamento lá? Na verdade, o que eu ia comentar, prof, é a questão do treinamento até para a autonomia, para que as pessoas saibam onde procurar informações, para que elas consigam adquirir conhecimentos até sozinhas. Isso é muito comum na TI. As pessoas, elas buscam conhecimento na internet, em fóruns, em sites. Então, o que a gente faz é até facilitar que elas busquem esse conhecimento. Não mais o treinamento em si, vocês precisam fazer assim, esse assado. A gente incentiva que elas usem a criatividade na solução de problemas que ninguém sabe resolver. Esse é o meu exemplo da Ah, tecnologia, que acho que vale para todas as empresas que trabalham com tecnologia hoje. excelente exemplo. Isso é um atitudinal total, né? Mais do que ensinar, dá. Até porque vocês não conseguem acompanhar a evolução da Não, tecnologia nesse sentido, né? Então, tu quer um perfil da pessoa que tem a capacidade de aprender, de buscar e correr atrás. E aí nós exato. podemos ver, né, Kátia, a relação que tem os processos os subsistemas. Eu tenho que buscar lá na minha seleção um profissional que também tem esse pendão. Eu vou ter que desenvolver um processo de seleção que eu posso potencializar isso nele. E aí, olha só como as coisas são, como é difícil lidar com gente. Eu preciso encontrar a pessoa certa, tem que desenvolver um processo de recrutamento e seleção, que eu traga alguém que tenha capacidade de trabalhar com autonomia, e eu tenho também que ter um espaço na organização que privilegie isso e que permita que ele faça isso. Porque se eu tiver um ambiente punitivo, um ambiente coercitivo, um ambiente onde ele toma atitude e eu vou lá e reprimo ele porque ele fez isso, né? Eu também não permito que eu desenvolva. O treinamento também se dá muito, não só no processo formal, mas se dá em toda a convivência que a pessoa vê com a cultura da organização, com o colega que ele trabalha no dia a dia, ele vai testando, né? Até professor, assim, em alguns ambientes hoje a gente vê, é proibido o uso do celular, porque a pessoa precisa estar 100% disponível. No caso, assim, exemplificando um vendedor, ele não pode ficar ali encolhido atrás do balcão no celular, né? Porque chega alguém, ele não vai perceber. Já no ambiente de tecnologia, quando o funcionário utiliza YouTube para assistir tutoriais, alguns vídeos, quando ele pesquisa na internet, é justamente o contrário, a gente não repreende. A gente até incentiva, claro que tem uma linha tênue ali entre o excesso que prejudica quando ele desfoca, quando ele vai além do que aquele momentinho ali que ele quer só dar uma abstraída, né? Mas até aconteceu da gente ter que conversar com gestores que viam nesse comportamento um problema, para que eles passassem a perceber como uma evolução da pessoa, de que ela estava buscando conhecimento sozinha. Em toda uma questão de cultura também envolvida nos processos de treinamento, né? Perfeito, olha, excelente exemplo. As coisas nós compartilhamos, compartimentamos, essa seria a palavra. Em gestão de pessoas e em tudo que nós temos na vida, compartimentamos para poder se tornar didático e explicar. Mas, na verdade, as coisas são interrelacionadas, né? Elas são interincadeadas. Então, nesse exemplo que tu deu, nós já conseguimos puxar lá a importância de ter, primeiro, uma formação de gerentes que entendam o perfil da organização, o que eu espero deste produto que eu vendo, o que é isso, que é um produto de alta tecnologia. Tu não é formada em TI, né, Kátia? Não. Então, tu tem dificuldade, poderia ter sido, de entender esse universo dos nerds, Eu vamos dizer tive assim. muita dificuldade de me adaptar à empresa quando eu entrei, porque eles sempre foram muito focados nessa autonomia, então eles tinham autonomia até de horários. Chegavam na empresa a hora que quisessem, saíam a hora que quisessem, desde que cumprissem carga horária. E eu achava aquilo muito estranho. Então,
Tem toda uma quebra de paradigmas também quando tu muda de setor. Perfeito. E aí, preparar todo este corpo, que muitas vezes eu noto isso, gente, quando nós começamos a nos relacionar com os nossos colegas de outras áreas. Nós fizemos esses dias o Singescope, Fábio, né? O nosso evento lá do curso. E aí tinha um grupo do Singescope da área de TI que nos ajudou muito. E aí, quando nós fazíamos os treinamentos em conjunto para usar o sistema com eles, discutia o evento como um todo, né? E tinha 2 colegas nossos da área da informática, o Cassal e o Bruno, e nós da administração. Daí ele disse assim, uma hora o Cassal falou para mim, professor Cassal, nossa, como vocês gostam de discutir. Lá na informática a gente é 1 ou 0, né? É o binário do tá. Então, é a característica do profissional. Então, vejam, eu vou, num processo de treinamento, até isso eu vou precisar preparar o indivíduo. Olha, esta é a característica das pessoas na sua diversidade. Tem um que ele é 1 e 0, que é o binário, né? E tem outros que são aqueles que conseguem ver o fora da caixa. Ou não que o 1 e 0 veja na caixa. O 1 e 0 faz a caixa funcionar. O outro é o louco que fica lucubrando as coisas e sabe, trazendo realidades, muitas vezes, que estão fora daquela ali. Então, nesse sentido, gente, eu quero reforçar. Treinamento é fundamental. Primeiro, as nossas instituições formais de educação são carentes. Chega no mercado de trabalho profissionais não preparados em educação básica, não preparados em educação com formação superior, inclusive deficitária, pela explosão que nós temos de cursos no Brasil, como nós chamamos as unisquinas, né? Tu arruma um diploma em qualquer esquina, paga R$140 e recebe um diploma, mesmo em EAD. Essa é a realidade. O empresário não vai ter que estar chorando as pitangas, dizendo que o Brasil está errado e que ele vai para outro lugar. É aquilo que ele tem. Então, ele tem que investir na formação comportamental, atitudinal, na formação técnica do indivíduo. Se ele quiser empreender, ele vai ter que fazer isso. Isso me lembra uma ação que a John Deere teve no Paraguai. Não sei que imagem vocês têm do Paraguai, chega muito na nossa cabeça que o Paraguai é o lugar para comprar muamba, né? Essa é a imagem que a gente tem do Paraguai. O Paraguai é o país da América Latina que nos últimos 10 anos é o que mais cresce. Ele é considerado a China latino-americana. O Paraguai tem despontado como um dos maiores produtores, é o 6º, se não me engano, por um país com uma área territorial pequena, né? Um dos maiores, o 4º ou 6º maior produtor de soja do mundo e o 3º maior produtor de carne bovina. E o Paraguai também está com uma política muito interessante política fiscal. Uma política fiscal muito, muito pequena, os impostos são pequenos, mas eles criaram uma política de industrialização no Paraguai muito inteligente. Como estão perto do Brasil e da Argentina, mais perto da indústria brasileira, que é maior que a Argentina, eles criaram a lei da maquila. O que é a lei da maquila? Né? A lei da maquiagem. Toda a indústria que se estabeleceu no Paraguai para exportar indústria, eles cobram 1% de toda imposto apenas para bens e equipamentos e insumos que tu importe. Então, digamos que tu vai produzir lá seringas, né? Agora que tem uma fábrica de seringas no Paraguai, então hora que compre lá para nossa vacina, né? O plástico, os insumos e as máquinas para produzir seringa tem só 1% de imposto. E 1% de imposto também só sobre o produto que tu exportar, que tem que ser exportado. Eles não cobram nenhum tipo de imposto. 1% para comprar os produtos e 1% para vender. Para criar a industrialização do país. A John Deere, vendo o crescimento da agricultura paraguaia, colocou um centro de treinamento lá no Paraguai para ensinar os paraguaios a utilizar os seus equipamentos, suas colheitadeiras e seus tratores. Porque se vocês acompanham, você foi a época daquele trator valmetão que o cara sentava no sol pegando poeira, né? Faltou agora aqui, hoje nós temos a nossa aluna da agronomia. Agora os tratores são... Isso, chapelão de palha, né? Hoje as máquinas, os implementos agrícolas são altamente informatizados, claro que isso também tem uma questão social que nós não vamos discutir aqui,
quem é que compra isso? Né? O grande proprietário de terra tem 15 mil hectares. O coitado do Zé Ninguém, que tem 20 hectares ali no interior da Nova Palma, não tem acesso a isso. Mas isso é uma discussão social que nós vamos fazer depois. Então, também tem que ter apoio para essa agricultura familiar. Mas tu não consegue mais contratar hoje um tratorista se ele não entender o mínimo de GPS. Olha o que é a Stara, uma empresa que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Altamente informatizado para a produção agrícola. Então, estima-se que o Brasil possa produzir 50% a mais de grãos sem 1 hectare a mais de área, sem necessitar ampliar a lavoura em mais do que já tem. Então, isso tudo vai ser aplicação da tecnologia, sementes e, obviamente, a manipulação de todos esses equipamentos. Isso vai requerer o treinamento das pessoas. Então, esse exemplo que eu dei do Paraguai, da John Deere foi para lá, ensinar as pessoas a utilizarem os seus produtos. Porque é muito mais fácil nós encontrarmos um profissional que vendeu um produto para um lugar onde saiba usar do que não. Né? Eu fui comprar computador esses dias, paguei um pouco mais caro para um computador da Dell, porque eu acionei várias vezes aquela empresa Vaio, que era a antiga Sony Vaio, né? Acionei eles no WhatsApp, liguei para um 0800 deles, mandei e-mail, para existir um computadorzinho bem legalzinho, por um preço muito bom. Eles nunca me responderam. Aí eu perguntei para um amigo que tem uma empresa de suporte de informática, ele me disse assim, cara, a Dell é igual a qualquer outra marca, mas eles têm uma assistência técnica muito boa. E esses dias eu tive um problema com o som do computador, mais ou menos como hoje, assim. E eles, aquele atendimento remoto que tu deve conhecer muito bem, Kátia, o cara vai e entra na tua tela e faz tudo ali para ti. Em 15 minutos, uma pessoa lá no outro lado do mundo resolveu os meus problemas que eu tinha da instalação de hardware e de software, desculpe, no meu computador. Então, gente, isso é a necessidade de eu adaptar, né? E aí isso vai impactar a segundo processo que nós temos no nosso bate-papo de hoje, é avaliar. Então, eu recruto, seleciono, ambiento, treino e boto o cara no serviço. Tá, e como que eu vou verificar se isso está dando certo? Então, o que é o processo de avaliação? Vocês vão ler lá no material o que é a avaliação. Quais são os métodos, qual a relação dela com eu fiz essa pergunta com seleção, né? Tudo isso vocês vão ler lá no material, tá? Mas o que precisa ser claro quando se fala em avaliação? A avaliação não é um processo punitivo. A avaliação é um processo de levantamento das condições para que eu possa identificar o que está indo bem e o que pode ser corrigido. Então, por que é importante a avaliação? A avaliação é a verificação. Quando nós... Acho que a Bia saiu da aula, né, Bia? Mas lá, Kátia e o Fábio... Mariane, tu é da gestão de cooperativas? Mariane. Sim, sou professor. Já fez introdução à administração? Ainda não. Não? Como é que tá fazendo gestão de pessoas sem introdução à administração, Guria? Mas sim. Então, Me tá aprovaram bom. para fazer. Ah, sim, nós não temos pré-requisito no curso. Tu é bem-vinda, viu? Fica tranquilo. Tá Então, eu ia fazer uma pergunta bem difícil, mas agora não vou poder fazer, então. Mas anota, que se eu der a introdução à administração para ti, eu vou fazer depois. Tá bom. Lembra lá nos processos administrativos, planejamento, organização, direção e controle, né? Depois que eu planejava, que eu dava as condições para fazer aquilo que eu tinha planejado, depois que eu dirigia, ou seja, conduzia as pessoas, liderava as pessoas em torno daquilo, eu tinha que controlar para saber se eu estava alcançando os objetivos ou não. Então, isso é a avaliação. É um processo de parada e de verificação. Por que a avaliação é importante? A avaliação é importante porque ela vai determinar uma série de coisas. Por exemplo, eu posso estar contratando errado, né, Kátia? Eu estou trazendo gente para cá que não adianta, ele não serve para aquilo lá. Eu posso estar investindo errado no treinamento, eu estou investindo pesado nisso e não está dando resultado. Eu posso, através da avaliação, inclusive, encontrar possíveis talentos para outras vagas. Não é só coisa ruim, né? Eu faço a avaliação constante do Fábio e descubro que ele tem um perfil de liderança. Quando eu abrir uma vaga de liderança, o Fábio... Eu estou fazendo uma seleção, eu estou fazendo um recrutamento através do processo de avaliação. Eu estou identificando, desculpe,
potencialidades dentro da organização. Então, o que é avaliação? Avaliação é um momento de parada que me permite encontrar aquilo que está correto e que me permite me debruçar sobre aquilo que não está e corrigir. Startar as ações corretivas. Qual é o problema da avaliação? Nós não gostamos de ser avaliados. Eu não gosto de fazer prova, eu não gosto de escancarar os meus resultados, eu não gosto nem de fazer exame de sangue para ver como é que está o colesterol, né? Eu não gosto de fazer escrutínio de como é que estão as coisas, né? Tu sabe, Fábio, que diz que com a idade só o que sobe é a gengiva e o colesterol, viu? Então, a avaliação, ela causa este tipo de impacto negativo na gente, ela expõe os nossos defeitos, ela expõe as nossas fragilidades, ela expõe as nossas fraquezas. E isso vai requerer, então, um preparo de quem aplica a avaliação, ele vai ter que identificar o que ele quer saber, o que ele quer realmente avaliar, e preparar o processo de avaliação, lá tem os passos no material que eu deixei para vocês, para que isso não seja utilizado como um instrumento punitivo para as pessoas que estão lá, tá? Então, quais são, assim, rapidamente, por que a avaliação pode causar problema? Primeiro, porque as empresas não preparam. Segundo, porque tu não prepara o avaliador. Terceiro, porque tu não prepara quem vai ser avaliado. A pessoa acha que ela vai sofrer perseguição por aquilo lá. Quarto, porque as pessoas encaram o processo avaliativo, inclusive como forma de punição contra a organização. Vou dar um exemplo para vocês. Lá vocês vão encontrar vários erros que tem. Um deles é tu não querer te comprometer, tu avaliar, eu não quero me comprometer, eu vou avaliar a Mariane mais ou menos em tudo. Outro é o processo de que eu substituo, lá vocês vão ler no material, mas eu substituo algum atributo por outro. Por exemplo, eu gosto muito da Kátia, ela é uma guria legal, ela conta piada, eu tomo champanhe com ela, saímos lá pro terraço, na turma de amigo, bebê, é uma guria muito gente boa. Eu faço a avaliação da Kátia, eu dou tudo bom para ela, porque eu gosto dela, mas eu não considero o real, eu substituo inapropriadamente aquilo que eu estou avaliando. A Kátia é gente boa, eu não vou ralar ela aqui, né? Isso acontece, por exemplo, ao contrário também. Eu lembro que eu tinha um professor na graduação, eu fiz umas 5 ou 6 disciplinas com ele, e as aulas dele eram um saco. Vou ser bem sincero com vocês. Era um porre. Eram piores que as minhas, as aulas dele. Mas era aquele que tinha lá e tu tinha que fazer, tu ia fazendo. Mas ele era um cara muito gente boa. A aula dele era ruim. Era aquela coisa assim, ele começava às 7, ele ia até às 11, falava, e tu não entendia nada do que ele falava, e ele misturava os assuntos, é aquela confusão. Sabe? E os alunos não gostavam dele, na aula dele, na exposição dele, no jeito com que ele... Mas ninguém é bom em tudo, e ninguém é ruim em tudo. Os alunos não gostavam da aula dele. Mas ele era uma pessoa que cumpria horário, ele corrigia as provas direitinho, ele entregava as notas, ele era um excelente orientador, ele era aquela pessoa que tu podia contar com ele em qualquer momento, pegava ele no corredor, ele sentava contigo, ia olhar o teu trabalho e fazer e discutir contigo. Não tinha fastio para ele discutir TCC, por exemplo, ele adorava. Sentava onde fosse e vinha te dar dicas sobre aquilo lá. Quando fazia uma avaliação docente, ele ia mal em tudo. O aluno pegava a avaliação, aqueles 10, 15 itens, e ralava. Eu vou ralar o fulano. Aí colocava lá, primeiro item lá. O professor cumpre horário, ele dava aula das 7 às 11 da noite, religiosamente. Não. O professor entrega o plano de ensino? Não. O professor está disponível para atendimento de alunos? Não. O que acontecia com aquilo? Desacreditava o processo avaliativo. Quem era a vítima da avaliação, quem era o alvo da avaliação, não conseguia identificar o que ele tinha que melhorar. Porque tu sabe que tu não é ruim em tudo. E desacreditando o processo de avaliação, não servia para nada. Então, a avaliação não é um processo punitivo. A culpa era do aluno? Não também. Eu acho que a culpa era de todo um processo de implantação da avaliação. Qual era a grande reclamação dos alunos? Que nós não tínhamos acesso às notas dos professores. Ah, mas o professor bota a minha nota no quadro e eu não tenho acesso à nota dele. Eu acho que aí se cria aquele como é que se chama?
é que eu posso dizer assim, se cria um ambiente, um círculo vicioso de que o professor rala o aluno rala o professor, né? Então, não era o objetivo de colocar as notas de cada professor individualmente no mural, para o aluno saber quanto que ele tinha dado para o professor e tinha botado no professor. Mas o processo de avaliação teria que ter sido preparado pelo chefe de departamento, os professores os alunos serem visitados por uma comissão de avaliação e explicar, olha, inclusive, não sei se vocês sabem, a avaliação que vocês fazem, que hoje eu acho que é muito mais bem feita na universidade, de nós docentes, ela implica, inclusive, na nossa progressão funcional. 5% da nossa nota é a nota que vocês nos dão. Várias questões são levadas em consideração, inclusive aquela nota que vocês dão para a gente lá. Tá? Então, é pouco, mas quem está com 6,5 sabe que meio ponto é bastante, né? Depende de quanto é que tu precisa para subir. Então, isso são questões importantes de serem consideradas na avaliação. Antes da avaliação em si, qual a cultura que eu quero com a avaliação? O que eu vou fazer com esses resultados? Eu trabalhava numa instituição que todo mundo dizia que a avaliação não era punitiva, mas quem ia mal, casualmente, era demitido. Era. Não, diziam que não era. Ah, não, isso aí é só para... Mas era uma graça. O cara ia mal um semestre, no outro, e os alunos, né, faziam avaliação ruim do professor, ele era demitido. É claro que era um processo punitivo, ou pelo menos um processo de levantamento. Mas eu também não culpo a organização. A organização privada não está indo bem, não é aquilo que a gente está esperando, vamos identificar, né, porque se o professor ele é relapso, não dá aula, ele não está cumprindo com a obrigação, o patrão vai botar para a rua mesmo. Não vai ficar passando a mão por cima. Né? Então, a avaliação não é punitiva, mas ela é para levantar, fazer um diagnóstico da situação. Esse diagnóstico pode ser tanto positivo quanto negativo. Eu posso encontrar falhas, eu posso corrigir meu treinamento, eu posso corrigir o lugar onde a pessoa está, eu posso corrigir processos com isso, e eu posso identificar talentos, eu posso identificar possibilidades de crescimento para as pessoas que lá estão, enfim. Então, o que vocês vão fazer nesses próximos 15 dias, nós não vamos nos encontrar, no mínimo, tá? Vocês têm 2 atividades postadas, uma deve abrir hoje, outra vai abrir semana que vem, sobre avaliação e treinamento, tá bom? Continuo à disposição de vocês. Tu queria contribuir com alguma coisa, Kátia, sobre avaliação? Vocês têm lá na empresa? Eu queria contribuir dizendo que é difícil avaliar pessoas, ainda mais quando não se tem métricas, né? É difícil mensurar o trabalho de quem atua na tecnologia, a não ser observando as entregas de projetos e a descrição do cargo, né? Que a gente avalia, quando a pessoa entra na empresa, a gente tem ali a descrição de tudo que ela deveria fazer naquele cargo, né? Então, quando a gente avalia ela e olhando o cargo dela, a gente vê se ela está fazendo menos ou se ela está fazendo muito mais, né, do que aquele cargo. É alguma das formas que a gente utiliza, mas a gente não tem um processo bem definido ainda. E é difícil encontrar pessoas que saibam avaliar desempenho na tecnologia. É uma discussão que está bem alta, assim, se for olhar no LinkedIn, nos fóruns sobre tecnologia, a questão de avaliação de desempenho nesse setor. Tu sabe que tu corrigiu uma fala minha que eu não tinha me dado conta, ainda bem que tu falou. Mais uma relação, que eu me esqueci de fazer, que é a avaliação com base em critérios, principalmente através da análise e descrição de cargos. Então, os processos, eu seleciono para um cargo, eu avalio em um cargo, eu treino para um cargo, né? Então, o cargo, ele é a célula máter da pessoa na organização. Claro que a pessoa não é só o cargo, mas para nós evitarmos a subjetividade, e aí é um grande desafio da organização, acho que a Kátia falou muito bem, evitarmos essa subjetividade. O que é a subjetividade? Eu não sei o que ele está considerando quando está me avaliando. Né? E aí foi muito bem lembrado, obrigado, a análise de descrição de cargos, o cargo da pessoa é um grande norte para construir um processo avaliativo. Não sei também, professor, o feedback também após uma avaliação é muito importante, né?
Muito bem colocado. Senão ela não é construtiva, né, Fábio? Isso. Se eu Não não adianta. É só avaliar e só ver a Deixar- cobrança e não ter Perfeito. um feedback. Muito bem. Perfeito, Fábio. Muito bem. Gente, apesar de não sermos em tantos, agradeço a presença de vocês. E quando eu chamar de novo, a gente aparece, tá? Um abraço, quero que vocês tenham um excelente 2021. Se Deus quiser, a gente se vacina. Cuidem dos mais idosos em casa. Não acreditem muito que não é sério, porque muitos casos são muito sérios, sim. Né? Então, a gente tem visto que o vírus ele não é muito seletivo. Ele pega uns de um jeito, outros de outro. Então, tomara que a gente saia bem dessa, que ninguém empobreça muito. Todo mundo empobreceu um pouco esse ano, né? E, enfim, que a gente consiga passar por isso tudo. Mariana, tu queria falar? Não, professor. Ah, tá. Achei que tu ligou o teu microfone. Um abração para vocês, então, tá, gente? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Abraço. Até. Obrigado. Tchau. É.